Um pedido de vista suspendeu hoje o julgamento no plenário do Supremo que discutia o índice de correção do saldo do FGTS. Até agora, 3 ministros votaram no sentido de que a correção não pode ser inferior ao rendimento da poupança, mas a decisão deve produzir efeito para os depósitos efetuados a partir de 2025. Confira na reportagem de Marta Ferreira. O plenário analisa se o índice de correção do FGTS deve ser alterado. Atualmente, a correção dos depósitos nas contas do FGTS é pela taxa referencial, ATR. O Partido Solidariedade foi quem entrou com a ação no Supremo, alegando que a ATR sofreu uma defasagem nos últimos anos, prejudicando assim o trabalhador. O julgamento começou em abril. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou no sentido de que a remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança. A Advocacia Geral da União havia pedido adiamento da votação, mas o ministro Barroso negou. Disse que o caso vem sendo adiado há quase 10 anos por questões econômicas, mas ele avaliou que não há mais por que adiar. Eu liberei esse caso para julgamento há muitos anos. E aí, cada vez que se cogitava do julgamento, a alegação era: o país está vivendo uma recessão, o país está vivendo um momento de dificuldade, o país está vivendo uma pandemia, o país está vivendo uma crise de desemprego. E com isso se adiou indefinidamente uma situação que eu considero profundamente injusta. Bom, nesse momento, todas as projeções do Banco Central, do Ministério da Economia e do Fundo Monetário Internacional, que o Brasil não está em recessão. Surpreendendo a todos, o país vai crescer pelo menos 3% esse ano. Além disso, a taxa de desemprego caiu para 7,7%. É a menor taxa de desemprego da série histórica. Ao defender a remuneração pela poupança, o ministro também estabeleceu regras para não impactar as contas públicas. Em relação aos depósitos já existentes, a regra que eu estou propondo é a distribuição da totalidade do resultado do fundo de garantia pelos correntistas. Ou seja, isso que o governo vem fazendo desde 2017 por liberalidade passa a ser obrigatório, tem que distribuir o resultado. E com isso não se produz nenhum impacto fiscal. Se houver resultado melhor, se distribui mais, se houver resultado menos bom, se distribui menos. E a partir de 2025, portanto, saltando o primeiro ano do arcabouço fiscal, porque não previu essa despesa, a partir de 2025, os novos depósitos serão remunerados pelo valor da caderneta de poupança. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques acompanharam o relator. Adiro totalmente, integralmente à reformulação de voto que Vossa Excelência faz, por entender também que é uma forma de trazer essa equalização. Se dá um tempo aos agentes econômicos envolvidos, ao Estado, para buscar esse reequilíbrio. A solução construída pelo relator, ademais, escolheu bem um período de apuração da rentabilidade, que é o período anual, evitando assim que um procedimento custoso de apurações em períodos menores e proporcionando uma compensação recíproca de altas e baixas nos índices ao longo do ano. Que era aquela minha preocupação, ministro Barroso, ou seja, prescreve-se a obrigatoriedade de se remunerar minimamente ao patamar da poupança, mas sem a obrigatoriedade de remunerar acima. Ou seja, nos meses superavitários, o fundo pode se provisionar para socorrer aqueles meses em que não atingiu o patamar da poupança. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin, que quis mais tempo para analisar a questão. Ele terá 90 dias para devolver o caso.